Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No último dia da festa, o dia mais solene, Jesus, em pé, proclamou em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, conforme diz a Escritura, rios de água viva jorrarão no seu interior. Jesus falava do Espírito, que devia receber os que tivessem fé nele, pois ainda não tinha sido dado o Espírito, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, é uma grande graça para todos nós estarmos aqui na Terra Santa, mais concretamente aqui em Belém, onde Jesus nasceu. E daqui também nós manifestamos a nossa comunhão com todos aqueles que, de longe ou de perto, nos acompanham através dos meios de comunicação, pela televisão, pela internet. Nós estamos como que reeditando aquela experiência fantástica que aconteceu outrora, quando os discípulos e Nossa Senhora estavam reunidos no cenáculo, em Jerusalém, em oração, implorando a força do alto, como Jesus tinha recomendado. Eles obedeceram, e em oração, implorando a vinda do Espírito Santo, o Senhor cumpriu o que havia prometido, dizendo aos seus discípulos: eu não vos deixarei órfãos. Eu enviarei para vocês o Espírito da verdade, o Espírito Paráclito, o Espírito da consolação, aquele que estará convosco para vos animar, vos conduzir, vos fortalecer, porque efetivamente o Espírito Santo, ele é, eu diria, é tudo na vida da igreja. Não se pode falar de Jesus Cristo sem o Espírito Santo. São Paulo diz: ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor a não ser sob a ação do Espírito Santo. E é graças ao Espírito Santo que Jesus foi concebido. Ele foi concebido por obra do Espírito Santo. É também o Espírito Santo que no dia do batismo de Jesus veio sobre ele em forma de pomba, e depois o Espírito Santo conduziu Jesus. Ele anunciou o reino de Deus com a força do Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que veio sobre Jesus, ele prometeu enviar aos seus discípulos. E assim aconteceu, Pentecostes. Nós estamos celebrando esta missa da vigília de Pentecostes. Nós nos preparamos para esta grande solenidade que celebramos amanhã e que encerra o tempo pascal. Mas a missão continua.
Porque Jesus, quando apareceu aos seus discípulos, soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebam o Espírito Santo. Como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E a ordem de Jesus era para que eles aguardassem em Jerusalém até a vinda do Espírito Santo e a partir daí serem suas testemunhas. A partir de Jerusalém, da Samaria, na Judeia, até aos confins da terra, do mundo. E assim o Evangelho chegou a todos os lugares, a todos os continentes. Hoje estamos aqui, pessoas de várias, eu diria de várias nações, de vários continentes. É a universalidade da salvação que também se expressa, se visibiliza nesta belíssima assembleia aqui presente. E aqueles que também nos acompanham, comungamos a mesma fé. Pentecostes, ao contrário de Babel, que nós ouvimos na primeira leitura, quando aqueles homens, movidos pela soberba, pela arrogância, pela sua autorreferencialidade, quiseram construir uma torre, construir a sua vida sem Deus. Mas isso é impossível. Tanto é que esse plano foi fracassado. Mas essa tentação não é só desses que nós ouvimos no Evangelho. Perdão, na primeira leitura do livro de Gênesis. Há muitos que também procuram fazer a sua vida sem Deus. E não são verdadeiramente felizes. No entanto, se ouvimos que com esse episódio da Torre de Babel aconteceu a confusão, a desunião, Deus não abandonou o ser humano à sua sorte. Então, exatamente à luz de Pentecostes que nós temos assim a resposta, o sinal eloquente desse abraço de Deus para com a humanidade. E por isso nós vemos que, dizia Santo Agostinho, aquilo que Babel dispersa, Pentecostes recolhe. Pentecostes, então, é assim a festa da unidade por excelência. É tempo de fraternidade, de união dos corações, das pessoas, das igrejas. Vejam que nós estamos em oração nesta semana, se reza a nível de todo o Hemisfério Sul, pela unidade cristã. O tema que nos é proposto este ano é: aprendei a fazer o bem, procurai a justiça. Ninguém que se considere verdadeiramente cristão pode ser contra o ecumenismo, contra a unidade, contra o bem, contra a promoção da justiça, da paz, do amor. A linguagem de Pentecostes não é uma linguagem que divide, mas é uma linguagem que une. É a linguagem do amor, da reconciliação, da fraternidade. Porque em Deus não existe divisão, mas harmonia e unidade. Peçamos essa graça, porque há muita divisão ainda entre cristãos, entre as igrejas, e alguns se armam, e o Espírito Santo vem nos desarmar para que nós façamos paz. O Papa Francisco tem dado exemplo disso nos seus pronunciamentos, no seu testemunho, nas visitas apostólicas que ele faz, procura manifestar essa abertura, diálogo, encontro com pessoas de outras igrejas cristãs, de outras religiões, e nos convida a seguir o mesmo exemplo. Mas, irmãos e irmãs, cada um de nós que está aqui, ao falarmos até do ecumenismo, lembremos-nos que Jesus também rezou pela unidade dos seus discípulos. Essa é a nossa resposta à oração de Jesus. Que todos sejam um, para que o mundo creia. O Concílio Vaticano II diz que a divisão entre os cristãos
contradiz a vontade de Cristo, dificulta a pregação do Evangelho e é um escândalo para o mundo. Às vezes nós mesmos nos sentimos divididos interiormente. Esse mundo difícil muitas vezes nos fragmenta. As nossas relações interpessoais, nas próprias comunidades, inclusive também nos grupos de oração, às vezes há divisão por causa do ego exacerbado. Às vezes nos colocamos mais a serviço de nós mesmos do que de Cristo, do que do reino. E o Senhor disse: sereis minhas testemunhas. Peçamos essa graça da humildade que faltou àqueles homens da Torre de Babel. Lembrando, inclusive, o que também queriam fazer, qual era a pretensão de Adão e Eva. Queriam ser também iguais a Deus. Mas Deus não nos criou para sermos pessoas diminuídas. Pelo contrário, basta ler o Salmo 8, que fala da grandeza de Deus e da dignidade do ser humano. E recordo aqui Santo Irineu de Leão, quando diz que a glória de Deus é o homem vivo. E o homem aqui significa o ser humano vivo. E o ser humano vivo é aquele que tem a visão de Deus. Para isso nós precisamos da graça do Espírito Santo. O espírito de sabedoria, de inteligência, da piedade, da ciência, do santo temor de Deus. Se é para sermos e devemos renovar efetivamente essa graça do batismo no Espírito Santo, deixemos-nos mergulhar nessa cachoeira de graças, se preferirem, que também o Pentecostes nos proporciona. Muitos de nós aqui, ouso dizer até a maioria, já recebeu o batismo, a crisma, os ministros ordenados, inclusive, os sacerdotes, bispos. Então nós já recebemos a graça da unção. Importa renovar a graça que recebemos. Daí, reaviva o dom de Deus que há em ti. Reavivemos o dom de Deus que nós recebemos. Exortava São Paulo a Timóteo. Nossa Senhora, santuário do Espírito Santo, exemplo de docilidade, cuja vida é um ensinamento para todos nós. Mãe e mestra, nos auxilie, nos ajude, interceda por nós, para que façamos tudo o que seu Filho Jesus Cristo nos mandou. Que nós vivamos como irmãos e irmãs. O mundo espera isso da nossa igreja. Peçamos a graça de construirmos a nossa vida sobre o alicerce que já está colocado, dizia São Paulo, que é Cristo. E sejamos então essa igreja unida, de comunhão e de participação. Igreja sinodal e igreja missionária. Quando Jesus diz: quem tem sede, venha a mim e beba. É preciso beber primeiro da água que Cristo oferece, porque é Ele a fonte, a origem. É dele que nós recebemos essa água viva, que é o Espírito Santo. Não procuremos outras águas. Tenhamos a humildade e a sabedoria para pedir ao Senhor, como fez a samaritana: Senhor, dá-me de beber dessa água, para que eu não tenha mais sede, porque nós somos pessoas sedentas. Mas aqui estamos reunidos para a celebração e convictos de que já fomos salvos na esperança, como diz São Paulo. Recorremos ao Espírito Santo, que vem auxiliar a nossa fraqueza, para que interceda por nós, nos conceda todas as graças, os seus dons, e assim nos sintamos verdadeiramente pessoas novas, transformadas. Nossa Senhora do Cenáculo, rogai por nós.